Boa noite, irmãos. Mais um domingo em que nós estamos na casa do Senhor, mais um culto de louvor e adoração ao nome daquele que é digno de receber louvor e adoração. Que nesse momento inicial do culto, enquanto ouvimos o prelúdio, nós possamos fazer uma oração ao Senhor, entregando o nosso culto a Deus, colocando aquilo que nós vamos fazer, aquilo que nós vamos cantar, as nossas orações diante do altar do Senhor. E que possamos dar o nosso melhor para o Senhor. Amém. Já falamos boa noite, já nos cumprimentamos, mas eu gostaria de fazer novamente. A gente está na casa do Senhor e é tempo de alegria, porque fomos alcançados pelo Senhor Jesus e não há como existir Jesus em nós sem felicidade. Então eu queria convidar você a cumprimentar aí quem está do seu lado, desejar uma boa noite, dar um aperto de mão gostoso. Estamos vendo aí uns rostinhos novos no nosso meio. Ai, que alegria, meus irmãos, estar na casa do Senhor e poder dividir esses momentos preciosos com os nossos irmãos. Ai, que boa noite gostoso. Boa noite, boa noite. Se tem uma coisa que a pandemia fez com que a gente valorizasse mais, é o boa noite dos nossos irmãos, é o cumprimentar, é o dizer, poxa, que bom que você está aqui, que bom que a gente pode cultuar ao Senhor ao seu lado, porque isso é igreja, é estarmos juntos em comunhão, louvando e adorando ao nome do Senhor. Eu queria convidar você a fazer essa leitura bíblica e antes disso, a refletir sobre o tema do culto dessa noite. A nação clama por socorro. Jesus é a única salvação. Vamos ler Salmos 33, 12? Bem... Jesus é a única salvação.
E não há como falar da salvação de Jesus sem falar em transformação, da obra que o Senhor Jesus fez em nós. Como a gente vê alguém que antes de receber a Cristo era de uma forma, e depois a gente fala, nossa, outra pessoa. Antes alguém pode ter sido viciado, e depois fala, não há mais vício. Antes a pessoa era triste, agora ela é alegre. Jesus é salvação, Jesus é transformação. Então, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, porque há transformação. E nós vimos hoje pela manhã que a transformação acontece nos lugares que talvez a gente menos espera, ou nos lugares às vezes nós não vamos, mas Jesus pode transformar. Eu queria convidar você a ficar de pé. Nós vamos cantar ao Senhor, e que cada música cantada ao longo desse culto, cada louvor, cada oração feita aqui, que seja o nosso melhor para o nosso Deus, porque a Ele é louvor e adoração apenas. Muita alegria por estarmos na casa do Senhor. Amém, é verdade. Às vezes esse antes e depois aconteceu com você. Às vezes esse antes e depois aconteceu com o seu pai, com a sua mãe. Às vezes esse antes e depois aconteceu com o seu esposo, com a sua esposa. E você fica pensando assim, realmente só Jesus é a solução entre o antes e o depois. Só Ele faz essa mudança. Então declare isso, louve ao Senhor, cante com tudo aquilo que você tem, porque só Ele merece este louvor, amém? E o depois, como posso explicar o amor transformou este mundo sem cor, e aquilo que era impossível por detrás de uma história de dor se tornou esperança e sorriso. Foi além do que o mundo espera. Só Jesus é a explicação entre o antes e o depois. Só em Jesus transformação e vida. Solução e a esperança da nação. Só em Jesus transformação e vida. Entre o antes e depois. Depois, como posso explicar? Como explicar um amor tão grande que transforma? O amor transformou esse mundo sem cor, e aquilo que era impossível por detrás de uma história se tornou esperança e sorriso. Foi além do que o mundo espera. Só Jesus é a explicação entre o antes e o depois. Só em Jesus transformação e vida. Só Jesus é a solução e a esperança da nação. Só em Jesus transformação e vida. Não importa a situação. Não importa a situação, Jesus pode mudar. Pode mudar, não importa a situação.
Jesus pode mudar. Só Jesus é a solução. Entre o antes e o depois, só em Jesus transformação e vida. Só Jesus é a solução e a esperança da nação. Só em Jesus transformação e vida. Só em Jesus transformação e vida. Glória ao Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Jesus, obrigado, ó Pai, porque o Senhor é a transformação das nossas vidas. O Senhor é a transformação das nossas famílias. E, Senhor, que através de nós e de nossas famílias, o Senhor possa ser transformação no nosso lar, nos nossos bairros e em todo lugar que passarmos, ó Pai, que o Senhor venha nos usar. E que esse não seja mais um momento missionário, mas que seja, ó Pai, apenas um momento onde estamos renovando as nossas forças para cada vez mais ir cumprir o seu chamado. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Olá, eu sou o Brasil. E hoje é um dia muito especial, porque eu vou receber as minhas regiões para saber como as coisas estão andando por todo o território, principalmente depois da pandemia. Eu estou muito esperançoso, porque eu sou um país cheio de recursos naturais e paisagens belíssimas. Não tenho terremoto, o meu povo é trabalhador e talentoso. Eu espero um futuro brilhante. Então vamos lá, vou começar pela primeira região. Região Norte, apresente-se. Olá, Brasil. Eu sou o Norte. Sou a região com maior extensão territorial. Também sou a que tem a maior biodiversidade, muito por causa da nossa querida floresta amazônica. Também sou a região que melhor se saiu economicamente pós-pandemia, muito por causa do meu comércio de grãos. Mas temos um problema sério. Eu tenho milhares de rios e tenho 35 mil comunidades ribeirinhas que passam por muita necessidade, são muito carentes, são milhares de crianças e todas elas precisam de assistência médica, assistência social, odontológica. Brasil, a minha situação não está boa. Sim, a notícia de que muitos estão em isolamento e sem assistência não é boa. Que tristeza, certamente muitas crianças. Obrigada, Norte. Acho que agora eu vou para a região Sudeste. Espero que lá as notícias serão melhores. Região Sudeste, apresente-se. Olá, Brasil. Trago o relatório da região Sudeste. Economicamente, eu sou a região mais desenvolvida do Brasil. Tenho as maiores cidades conhecidas pelo seu ritmo de vida, mas com sérios problemas de desemprego, violência, saúde, educação, transporte e moradia. A pandemia gerou um grande impacto em minha região, devido a ela ser a mais ligada à indústria e ao comércio. Aqui, as pessoas vivem inseguras e a desigualdade é imensa. As drogas têm estado por todas as partes e até as crianças têm se rendido aos seus vícios. Brasil, eu preciso da sua ajuda para salvar a minha região. O meu povo da região Sudeste vem sofrendo tanto. Que tristeza, as famílias estão se perdendo na correria do dia a dia. Quantos perdidos nas drogas. Obrigada, Sudeste. Acho que agora eu vou para a região Nordeste. Tenho certeza de que as notícias de lá serão boas, até porque lá tem paisagens maravilhosas e aquele povo sabe ser engraçado. Região Nordeste. Olá, Brasil. Eu tenho muitos contrastes. Sou terra do povo amado, cidades lindas com um belo litoral. E tenho meu sertão, de um povo forte, mas que sofre muito, marcado pela seca, pela fome, problema que aumentou devido à pandemia.
também concentro o maior número de quilombolas do país. Meu povo anda confuso em suas expressões religiosas. Há uma mistura de catolicismo com Umbanda, devoção ao Padre Cícero e São Francisco de Assis. A minha maior dificuldade é a pobreza que gera muitos problemas sociais. Nestes locais há pouca assistência social, médica e odontológica, especialmente nas mais de 6.000 comunidades sertanejas, grande parte isolada. A fome aumentou nesses últimos anos. Muitas crianças que só se alimentavam nas escolas não tiveram mais aulas devido à pandemia. Eu não sei mais o que fazer, Brasil. Que triste relatório. Meu coração está sangrando. O meu povo está sofrendo. Quanta tristeza. Acho que agora eu vou para o Centro-Oeste. Talvez com todo o poder político de lá as coisas serão melhores. Centro-Oeste, dê o seu relatório. Oi, Brasil. Graças à grande participação no agronegócio e a nossa estrutura industrial, o impacto da pandemia não foi tão grande aqui. Porém, com a chegada do verão, eu sofro com inúmeras inundações. Eu sou um paraíso ecológico, tanto para turistas, tanto para os daqui da minha região, quanto para os das minhas regiões vizinhas. Mas para o meu povo pantaneiro, a distância e o difícil acesso tornam tudo muito solitário e isolado. Também tem o povo das regiões ribeirinhas aqui do Pantanal, que também não tem acesso à assistência social, médica e odontológica. Preciso de ajuda, Brasil. Eu não acredito. É um país tão lindo e tão jovem perto de outros colegas países ouvindo essas coisas do meu território. O que está acontecendo de errado? Pode vir, Sul. Noite, Brasil. Muitos de vocês acham que o meu povo vive uma situação totalmente diferente devido ao poder financeiro, mas poucos de vocês sabem que sofremos muito, somos um povo muito sofredor. O meu povo é muito individualista, daí temos um vazio muito grande dentro de nós, e esse vazio que infelizmente não conseguimos tapar. Durante a pandemia, perdemos mais de 314 mil empregos. É uma lástima ver o meu povo sofrer tanto assim. No quesito religioso, infelizmente, vivemos um sincretismo religioso tão grande que muitos são envolvidos com o espiritismo, candomblé e umbanda. Infelizmente, Brasil, temos o maior índice de suicídio no país. É uma lástima ver o meu povo sofrer tanto assim. Ai, que barbaridade, tia. Obrigada, Sul. Essas são as minhas regiões. Quanta tristeza. Eu estava tão orgulhosa da minha fauna e da minha flora, das minhas dimensões, da minha mistura de raças, e olha só, eu só ouço fome, tristeza e miséria. Não há mais esperança. Qual será o futuro do Brasil? Não tem mais esperança. Quem vai poder nos salvar em meio a tanta tristeza? Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas dos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda.
Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Que linda mensagem. Brasil, eu tenho uma coisa para te contar. Há esperança. Eu sou a Igreja de Cristo e represento o povo de Deus. E nós estamos aqui para dizer que só Jesus Cristo salva. Nós estamos dispostos a espalhar o amor de Jesus nas casas, nas ruas, nos rios, nas cidades grandes e pequenas. Nós estamos dispostos a espalhar Jesus, o amor dele, para todo lugar. Nós vamos aos presídios, nós vamos aos hospitais, nós vamos vestir a camisa do reino de Deus e vamos falar do amor para todas essas regiões. Porque o Brasil vai entender que só Jesus Cristo salva. Eu trouxe para você, Brasil, um relatório de algumas coisas que nós temos feito. Bom, nós estamos espalhadas por todas essas regiões, com radicais plantando igrejas, formando líderes e compartilhando o amor de Jesus. Eu estou na Amazônia, no sertão, com a campanha Novo Sorriso, levando o amor de Jesus para essas regiões. Nós também trabalhamos com o barco missionário, a carreta do sertão. Mesmo na pandemia, nós estivemos presentes. Levamos milhares de cestas básicas ao povo. Eu estou também com os surdos. São tantos. Para os indígenas, falando do amor de Jesus na linguagem que eles entendem. Nós também estamos na grande cidade, através dos radicais metropolitanos. Jesus Cristo salva, Brasil. Nós estamos também com as crianças, através do projeto Viver Escola. Nos universitários, nós também estamos nos lugares aonde ninguém mais quer ir, nas Cristolândias. E levamos mensagem de restauração e de transformação para que Jesus salve aquelas vidas. A Cristolândia está em meio a todo aquele caos. Nós também estamos no Pantanal, no Cerrado, nos presídios, nos hospitais. No Sul, só em 2021, chegamos a 11 cidades diferentes que antes nós ainda não tínhamos chegado. E sabe, Brasil, eu estou espalhado por todo o seu território, em mais de 13 mil lugares, em todos os estados e regiões, proclamando que só Jesus Cristo salva. Igreja, meu coração se encheu de esperança. Só Jesus Cristo salva, Brasil. E nós, durante o ano, trabalhamos para que essa mensagem seja levada primeiramente ao mundo, porque trabalhamos a campanha de missões mundiais. E no segundo semestre, nós trabalhamos para que as nossas regiões ouçam do amor de Cristo e agora para que o nosso Brasil seja alcançado pelo poder transformador de Jesus. Então quer dizer que agora vocês trabalham por mim? Trabalhamos por você, Brasil. Há um povo que está em campanha de evangelização. Nossa igreja, Igreja Batista de Porto da Madama,
elaboramos um alvo de R$12.000 para levar para todos esses lugares a mensagem de salvação. E nós não só iremos alcançar, como nós iremos ultrapassar para a honra e glória do nome do Senhor. E mais do que isso, nós também estamos orando pelo Brasil, por cada uma dessas regiões, para que a mensagem de Cristo chegue nos lugares que talvez muitos nem ouviriam falar do amor de Cristo, mas está chegando, porque só Jesus Cristo salva. Ainda há esperança. O Brasil pode ser transformado se todos ouvirem que só Jesus Cristo salva. Queria convidar você a ficar de pé. Nós vamos cantar a música da campanha de missões nacionais. E todo esse trabalho que foi falado aqui, de cada uma dessas regiões, é um trabalho que realmente acontece. E ele é fruto das suas orações e fruto das suas ofertas. Enquanto nós cantamos a canção da campanha, preste atenção na letra da música. Nós estamos falando de uma transformação que aconteceu em nós, mas que não para em nós, que só começa, que vai ser discipulando, que vai ser plantando igreja, que vai ser gerando transformação de vida. Há tanto a se dizer, tanto a se fazer, aos que caminham a sofrer sem esperança, a essa geração vou estender as mãos, ser canal de transformação aos que precisam, e assim plantando, multiplicando, eu vou anunciar e ao Brasil proclamar que a esperança está no Filho de Deus. Só Jesus Cristo salva, só nele a resposta para o mundo em escuridão. Eu vou me envolver e a ele obedecer.
ao Brasil proclamar que a esperança está no Filho de Deus. Só Jesus Cristo salva, só nele a resposta pro mundo em escuridão. Eu vou me envolver e a ele obedecer com tudo aquilo que tenho. Eu proclamarei, só Cristo é o caminho, a verdade e a vida, a ponte que leva a Deus, a ponte que leva a Deus, a ponte que leva a Deus. Amém. Ainda de pé, seguiremos cantando sobre essa verdade. Falamos aqui sobre cada região do Brasil, né? E nesses 4 cantos aí existe um clamor, existe um grito, existe um choro, existe uma necessidade de um apoio, um abraço. E Jesus está procurando pessoas para responder a esse chamado. Quem sabe, aonde você estiver, esta voz de Deus não é você. Vamos declarar então, ainda, juntos, que se o nosso povo se humilhar e orar e buscar a face do Senhor e se desviar dos seus maus caminhos, Deus vai ouvir e vai curar essa nação. Amém? Cantemos. Dos 4 cantos dessa terra, Pode se ouvir? pode subir.
dessa terra. Pode-se ouvir alguém chorar, são lágrimas de esperança por um futuro que ainda vai chegar, promessas de um avivamento que o mundo inteiro vai tocar. Tomamos posse da herança, o que Deus falou se cumprirá. Brasil, entre o sol existe povo. Brasil, uma gente que te ama e clama a Deus e acredita nas promessas. Ele virá restaurando a nossa terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se a minha face buscar, se o meu povo que se chama pelo meu nome dos meus caminhos maus se desviar, eu ouvirei, perdoarei. Só terra sararei, só terra sararei, só terra sararei. Senhor, o teu povo está reunido nesse lugar, Deus. E o Senhor já tem ministrado tanto ao nosso coração. Deus, o nosso compromisso, Deus, como povo do Senhor, é se colocar diante da tua presença. Senhor, porque a esperança é o Senhor Jesus. Não há transformação, Deus, que o Senhor não possa fazer. Deus, e se nós olharmos para o nosso Brasil, há tanto, Senhor, que precisa ser feito. E às vezes nós, Senhor, ficamos desacreditados, Deus. Mas o Senhor está nos falando hoje mais uma vez que a esperança é o Senhor Jesus. Deus, que nós possamos sair daqui hoje compromissados com a Tua obra. Senhor, que nossos corações estejam voltados para o Senhor, não apenas aos domingos, Senhor, mas todos os dias, porque a Sua terra precisa, Senhor, que nós nos coloquemos diante da Tua presença diariamente, Senhor. Nos fortaleça, Senhor, para que todos os dias cheguemos à Tua presença, nos humilhando, Senhor, e nos colocando no nosso lugar e exaltando o Teu nome sobre esse Brasil, porque só Jesus Cristo salva. Senhor, que o nosso compromisso como igreja se firme ainda mais na noite de hoje, Pai, em que nós estamos trabalhando em prol dessa campanha. Senhor, as doações são importantes, a oferta é muito importante, mas nós precisamos orar, nós precisamos nos colocar em união como povo e orarmos pelo nosso Brasil, Senhor. O Senhor nos convoca hoje a uma vida de intimidade com o Senhor. E precisamos colocar em nossas orações constantemente a nossa cidade, Senhor, para que ela seja transformada, para que São Gonçalo, Deus, para que Rio de Janeiro, Senhor, para que o Brasil conheça que só Jesus Cristo salva. Deus, coloque em nossos corações todos os dias a Tua presença e a sede por Te buscar. Deus, porque nós sabemos que o inimigo todos os dias vai tentar minar de nós a Tua alegria. Mas quando nós entramos na Tua presença,
Quando nós sentimos, Deus, o poder transformador que nos alcançou, nós desfrutamos da melhor sensação e descobrimos, Deus, que não pode parar em nós aquilo que a tua obra começou, mas que precisa seguir adiante. Deus, que hoje seja uma noite de compromisso, compromisso do teu povo de oração, mas também de ação, Deus. Quantos nossos vizinhos ainda não conhecem da tua palavra, Deus, mas nós queremos uma rua transformada. Quantas, Senhor, nossos familiares ainda não conhecem o teu amor e nós queremos um São Gonçalo transformada, Deus. Senhor, que hoje sejam os nossos corações voltados para Ti. E que a começar hoje, Senhor, que a continuar hoje, que nós possamos consagrar a nossa vida, Senhor. Porque como diz o versículo e como acabamos de cantar, nós precisamos nos humilharmos diante do Senhor. Nos converter dos nossos maus caminhos, é mudar de direção, Senhor. Converta os nossos corações ao Teu Evangelho, não aquilo que achamos que é o Evangelho, mas a Tua palavra verdadeira, de que só Jesus Cristo salva. Senhor, hoje de manhã vimos coisas maravilhosas, vimos a ação e o poder transformador do Teu Santo Espírito, e às vezes achamos que o Santo Espírito de Deus não pode fazer através da nossa vida, Senhor, mas tudo que o Senhor espera, que nos coloquemos à Tua disposição. Eis-nos aqui, Senhor, eis o Teu povo aqui, ouve, Senhor, a nossa voz, nos envia, Senhor, nos fortalece em oração. Deus, que a nossa oferta, Senhor, não alcance apenas, mas ultrapasse para a honra e glória do Teu nome. Porque é para que o Teu reino seja estabelecido aqui nessa terra. Nós Te louvamos neste lugar. Nós agradecemos, Deus, pelo Teu mover e pela Tua presença. Porque nós sentimos a Tua presença nesse lugar, Deus. E porque nós estamos ouvindo a Tua voz. Que não haja ouvidos cerrados nessa noite, mas que hajam ouvidos abertos àquilo que o Senhor deseja falar a cada um de nós. Senhor, nós colocamos o nosso alvo em Tuas mãos. Senhor, se for depender de nós, talvez nós não conseguiremos. Mas, Senhor, nós cremos no Deus Todo-Poderoso, que é dono de todas as coisas, e nós vamos alcançar esse alvo, para que o Teu Evangelho seja pregado a lugares que a gente nunca imaginou, para as pessoas que estão em lugares à margem, Senhor, tão distantes, Deus, que às vezes não chega nem alimento, mas a Tua palavra vai chegar com um alimento quentinho, vai chegar e vai gerar transformação. Senhor, nos ajude em oração, nos ajude para que nós possamos não ter empecilhos, mas que a gente entre simplesmente no nosso quarto e se coloque diante do Teu altar, consagrando não só a nossa casa, não só os nossos problemas, mas o nosso Brasil diante do Senhor. Senhor, é isso que a igreja coloca diante do Teu altar, Pai. Amém. Amém. Diego, você está olhando algum visitante daí? Tô vendo. Acho que eu estou vendo também, né? Então, você que está visitando essa igreja essa noite, queria que você desse um tchauzinho assim, ó, para a gente conseguir te identificar. É a primeira vez que está vindo? Se for a primeira vez, dá um tchauzinho. Olha os pais da Ana Bárbara ali, ó. Você está vindo depois de muito tempo também, né, Ana? Às vezes está vindo umas 3 vezes, né? Ainda é visitante, gente? Acho que não é mais não, né? Eu acho que não é mais não, olha. Se você está vindo aqui pela 3ª vez, então significa que seu coração aí já está agradecido por estar em casa. Isso é muito bom. Vamos ficar de pé, gente, pra gente continuar cantando. E se você está vendo visitante, cumprimente essa pessoa. Visitante, seja bem-vindo. Vamos lá, mestre. Sem contar, meus irmãos, que eu tô com 2 visitantes aqui no instrumental, aqui na bateria tá o meu irmão Felipe, que na verdade é saxofonista, mas tá me dando uma ajuda aqui na bateria. E aqui no violão, o Jonatas, que está orando, tem ele e a esposa dele ali no lado. Está orando, ore também para eles se sentirem bem aqui em nossa casa. Quem sabe, né, poderemos estar aí louvando ao Senhor juntos, todo domingo. Vamos cantar. Visitante, seja bem-vindo, mestre. A igreja vai se cumprimentar. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo que essa igreja ama você. Vamos, gente, visitante. Vamos sair, ó, sai do banco, vai, pastor. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo que essa igreja ama você. Deus te ama e eu te amo, e assim devemos viver.
junto com a Natália? Meus irmãos, pela manhã nós entregamos um cofrinho missionário. Ó, a igreja pode sentar por enquanto, né? Pode sentar. E aí, se você não recebeu o cofrinho missionário, levanta a sua mão, porque durante o mês de missões, nós vamos arrecadar de segunda a sábado, na nossa casa, a oferta de missões no cofrinho. E aos domingos, na igrejinha. Hoje, especialmente hoje, à noite, a igrejinha está voltada para o acampamento dos embaixadores, tá? Mas a partir do domingo que vem já voltamos com a igrejinha para missões. Eles vão estar indo para o acampamento na sexta-feira, né? Então hoje a igrejinha é para o acampamento. Então vamos ajudar a embaixada para que os meninos possam ouvir mais do amor de Deus. E já garante o seu cofrinho aí, porque o nosso alvo é desafiador. E aí você pode estabelecer o seu alvo pessoal. Quanto que você colocou no seu coração para colocar aí no cofrinho? Hoje de manhã o pastor falou que moedinha fica muito pesado, né? E não vai caber. Coloca notinha. Ai, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Depois de uma manhã tão abençoada, estamos começando um culto noturno igualmente abençoado. Eu estava pensando, Natália, se nós colocarmos 100 cofrinhos com R$120, sabe quanto vai dar? O alvo. 120. Não é? 100 cofrinhos com 120 cada um, dá o alvo. Dá o alvo. Hein? 1.200 seria 10 pessoas, 100 vai dar... Não. 1.200, sim, você está... Então, meus irmãos, eu pensei, olha que coisa maravilhosa. E uma coisa, os irmãos estejam certos. Essa oferta não fica nos cofres da igreja. Essa oferta vai direto para a Junta de Missões Nacionais. E os irmãos viram, na parte da manhã, o testemunho do missionário que aqui esteve, um jovem ainda, o trabalho que ele está fazendo lá na Bahia, uma coisa incrível, maravilhosa. E a gente não tem ideia de que está sustentando esta obra. A Igreja Batista de Porto da Madama está sustentando esta obra. E nós vamos fazer agora, meus irmãos, a entrega dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Os irmãos vão contribuir aqui para o retiro dos embaixadores do rei. Os irmãos viram o trabalho que os embaixadores fazem lá, na cidade? Amém, acredita se quiser. Você estava aqui de manhã? É uma pena, porque os embaixadores varrendo a rua, capinando a rua, fazendo um trabalho impressionante, não é isso, irmã Aline? Uma coisa assim impressionante. São missionários. Então nós vamos ajudar no acampamento dos nossos embaixadores, que vai ser nesta sexta-feira e sábado e domingo, não é isso? Eles vão sair em retiro. E os irmãos que puderem entregarão aqui seus dízimos e ofertas aqui no gasofilácio. E o texto é 2 Coríntios 9:7, que diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Que coisa linda, meus irmãos. Deus ama ao que dá com alegria. Então, às vezes, a gente contribui para pagar uma promessa. Já viram gente fazer isso? Senhor, eu vou te dar esse dinheirinho aqui, né? Aí a gente observa que isso já é um costume social, mas aqui nós contribuímos para o reino de Deus. Quando você coloca a sua oferta, você está com o coração alegre, porque está contribuindo para o crescimento do reino de Deus. E Deus ama ao que dá com alegria, né? Então, Deus nos ama e eu vou contribuir com alegria. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor. Vamos nos colocar de pé mais uma vez, para clamarmos ao Senhor, para nos rendermos a Ele, para servirmos ao Senhor. Quantas são as vezes que a gente está em nossas casas, às vezes cantando algumas músicas, louvando ao Senhor,
e vem diretamente à memória esse momento de comunhão que temos aqui na casa do Senhor. E é tão prazeroso, tão bom, que a gente fica pensando assim, queria tanto estar na igreja para louvar a Deus com os meus irmãos. E muitas são as vezes que nós estamos aqui e não cantamos com todo o entusiasmo e toda a paixão que estamos cantando em casa. Então aproveite esse momento agora para adorar ao Senhor, para orar ao Senhor. E não se preocupe com ninguém que está aqui, não vai ter ninguém te olhando. É só você e Deus. Clame ao Senhor e se renda a Ele. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. A ti eu vou clamar. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui.
pelas ofertas, pela oferta, né, dos embaixadores. Se o irmão quiser doar em off também, vai ali procurar a irmã Aline. A embaixada ajuda a construir os meninos, né, para que futuramente não se remendem homens. Então, é um trabalho missionário da nossa igreja também. Vamos chamar as crianças, elas vão descer, vão para a classe, né, vão para o culto infantil, aprender mais do Senhor. E vamos também estar orando pelas ofertas ou pelos pedidos de oração que foram colocados ali na urna de oração. Aline, você pode trazer a urna para a gente e orar, agradecendo pelas ofertas, colocando as crianças e também colocando os pedidos de oração. Não vamos esquecer, né, do filho do irmão Wildo. Vamos colocar também a família da irmã Armênia. Eu queria reforçar a oração pelo Juninho, que ainda está mal, mas que o Senhor esteja no controle de todas as coisas. Oremos. Pai de amor, eterno Deus, grandioso Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, ó Deus. Colocamos diante do Senhor os nossos agradecimentos e queremos te pedir perdão pelas nossas falhas, os nossos pecados, as nossas faltas para com o Senhor, ó Deus. Mas queremos te pedir, ó Pai, de todo o nosso coração, pelo filho do irmão Wildo, ó Pai, que precisa, ó Pai, da tua intervenção, precisa de saúde, precisa ser atendido, ó Pai. Entra com providência nessa vida, ó Pai. Cuida dos médicos que ali estão naquele hospital, ó Deus. Que ele seja atendido, ó Pai, com mais brevidade. Ó Pai, cuida do irmão Hildo e da dona Terezinha, que sofrem ao ver o filho, ó Pai, precisando de ajuda. Cuida, ó Pai, desta família. Também te peço, ó Pai, pelas famílias que estão precisando de saúde, ó Pai. Tu sabes, eu não conheço a todos, mas Tu sabes, ó Deus. Os irmãos agora estão colocando diante do Senhor os seus nomes, ó Pai. Que eles conhecem, que precisam de ajuda, ó Deus. Mas o Senhor é o nosso Salvador. O Senhor é o nosso ajudador. E colocamos diante do Senhor o nome de cada pessoa que precisa da Tua ajuda, ó Deus. Pai, cuida de cada criança aqui, ó Deus. Te entregamos nas Tuas mãos, ó Pai, cada menina que vai descer agora para o seu culto infantil, ó Deus. Dê sabedoria às professoras, ó Pai. Cuida, ó Pai, da mensageira desta noite. Te agradeço também pelas ofertas, que elas sejam direcionadas, consagradas ao Senhor, ó Pai. Em nome santo de Jesus, ó Pai, é que te oramos. Colocamos a Igreja Batista de Porto da Madama em Tuas mãos, ó Pai. E quero te pedir agora, ó Pai, pelo acampamento dos embaixadores do Rei, aonde estaremos saindo, ó Pai, levando meninos para que conheçam o Teu nome. Os que ainda não conhecem, que naquele dia, ó Pai, neste momento, eles tenham a decisão de conhecer a Ti, ó Pai, mais e mais. Essa é a nossa oração, ó Deus, em o nome santo de Jesus, ó Deus. Amém. Eu vou chamar a mensageira da noite, irmã Edi. Posso orar por você? Deve. Oremos. Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, e colocamos diante do Teu altar a vida da irmã Edi. Deus, que tudo que o Senhor já ministrou no coração dela, Senhor, seja transmitido para a Tua igreja, Pai. Dê tranquilidade, Senhor, calma, Senhor, e tudo aquilo que o Senhor já ministrou a ela, que seja transmitido ao Teu povo. Deus, usa a boca dela, Senhor, para trazer aquilo que os nossos corações precisam ouvir. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Nós ainda estamos impactados, né, pelo culto que tivemos nessa manhã, especialmente pelo missionário que aqui esteve entre nós e trouxe aquela palavra, aquela experiência tão marcante, e pelo entusiasmo também com que aquele jovem radical, né, falou e fala e trabalha para Jesus. E nos coube essa tarefa, né, essa missão de trazer aqui uma palavra
nesta noite sobre o nosso tema, a nossa divisa. E por falar nisso, eu gostaria de perguntar à igreja o seguinte: o nosso tema está ali, só Jesus Cristo salva. Eu gostaria de perguntar aos irmãos o seguinte: quem é que vai falar para o mundo que só Jesus Cristo salva? Será que é aquele cartaz ali? A igreja, muito bem. Isso, agora eu quero fazer outra pergunta, mais pertinente ainda. Quem é que vai falar para São Gonçalo que só Jesus Cristo salva? Eu queria que você respondesse assim: eu. Vamos personalizar esse desafio, tá bom? Então reflita. Quem é que vai falar para São Gonçalo que só Jesus Cristo salva? Eu. Que Deus use a nossa boca, use a nossa vida, use o nosso testemunho, use a nossa casa como casa de bênção, que transmita a palavra do Senhor, que testemunhe. Mas, principalmente, use a nós, a nossa boca, para falarmos do amor de Deus e da salvação que só Jesus Cristo traz, que só Jesus Cristo dá, que só Jesus Cristo pode fazer. Não há outro. Só Jesus Cristo salva. Esse tema, meus irmãos, é um tema recorrente, porque a Junta e o Brasil já usou muito esse tema em campanhas evangelísticas pelo Brasil. E então este tema marcou uma época que a igreja evangelizava, época de cruzadas, épocas de Billy Graham, épocas do pastor Fanini, Nilson Amaral Fanini, épocas em que os batistas, através das campanhas evangelísticas, enchiam o Maracanã para ouvir Billy Graham, o servo de Deus, proclamar para aquela multidão: só Jesus Cristo salva. Épocas em que enchíamos ali o Caio Martins, as igrejas iam de ônibus levando seus visitantes. E nós víamos, meus irmãos, eu vi com estes olhos, multidões se rendendo aos pés de Jesus. Eu, na época da campanha Billy Graham, era iberista. E nós trabalhamos no apoio aos novos convertidos. A gente anotava nome, anotava endereço, davam a palavra, todas as noites da campanha. E eram multidões, eram muitos os conselheiros. Eu tenho saudade, irmãos, tenho saudade desta época de fervor evangelístico, onde Jesus Cristo é a única esperança. Que coisa maravilhosa. E hoje nós vemos, nós sentimos a igreja arrefecida, dormente, inerte, irmãos. Inerte. Por quê? Porque morreu aquele ardor evangelístico dentro de nós. Se Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e eternamente, Ele não mudou. Será o que está nos impedindo de proclamar com nossa boca, com nosso coração, com a nossa voz, que só Jesus Cristo salva? Eu sou fruto de missões nacionais. Eu amo, sou apaixonada por missões. Meu esposo também é fruto de missões nacionais. Eu me converti aos 18 anos e o pregador foi um missionário que estava na congregação batista da minha cidade. E eu fui convidada para assistir o culto. E o missionário se chamava Edival Tolentino Sodré, que ele evangelizou muito
no sertão da Bahia. E eu morava na cidade de Caetité, perto de Bom Jesus da Lapa. E o missionário Edivaldo Tolentino Sodré era missionário em Bom Jesus da Lapa. E ele fundou essa congregação em Caetité. E ele viajava 5 ou 6 horas de ônibus na estrada de terra, entendeu? Com aquela poeira amarela, sabe? Que a gente chega assim, se o homem tem bigode, né? Chega assim, tudo marcadinho, cabelo, para dar assistência a essa igreja. E foi numa mensagem dele que eu me converti e aceitei Jesus. Depois que a minha congregação se tornou igreja, a junta mandou o pastor Ramão de Matos, com a sua família, para prosseguir o trabalho em Caetité. E ali, através do pastor Ramão de Matos, é que eu fui conhecer o que eram missões. Eu não sabia, porque eu vim do catolicismo para o evangelho. E o que aconteceu então? Eu comecei a sentir meu coração arder para trabalhar no reino de Deus. Mas eu era crua demais como crente, vamos dizer assim. Porque eu não conhecia a Bíblia, não conhecia hino, não conhecia organização de igreja, não conhecia nada da igreja. Minha igreja era uma congregação pequena, numa casa pequena. E ali a gente fazia a escola dominical e o culto da manhã e o culto da noite. Eu não sabia de organização nenhuma, eu não sabia hinos, eu não tinha vida pregressa cristã, criada no evangelho, como se diz assim. E tudo foi muito difícil, porque antes de eu completar 2 anos de batizada, eu decidi dar a minha vida para o trabalho de Deus. E o que aconteceu? Num apelo lá no dia de missões, eu fui à frente, não sabia o que eu estava fazendo, eu sabia que Deus estava falando, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. E eu fiquei ali na frente, sem saber direito o que era aquilo. Depois que terminou tudo, o pastor me chamou, era um pastor missionário, o pastor Ramão de Matos, e falou assim: irmã, a irmã decidiu mesmo entregar a sua vida para o trabalho de Deus? Eu falei: foi isso que eu fiz, pastor. Mas eu não estava sabendo o que eu tinha que fazer. Ele falou: pois é, irmã, eu quero conversar com a irmã, porque a irmã precisa se preparar. Porque a irmã só tem 2 anos. Gente, não era nada disso que eu preparei para falar. E eu estou falando, contando, acho que por causa da experiência do rapaz. 2 anos de batizada, não conhece nada. E como que a irmã vai trabalhar na causa de Deus? A irmã precisa se preparar. Então, a irmã precisa ir ou para o Rio de Janeiro ou para Recife, onde tinha o Rio de Janeiro, era o IBER, que hoje é CIEM, e o SEC em Recife. O que aconteceu? Eu fiquei quase sem ar. Porque, meu Deus, eu nunca tinha saído de casa, gente. Numa cidade do interior, entendeu? Eu falei: não, mas será que é isso que eu tenho que fazer? Aquilo foi um choque para mim. Meus irmãos, eu enfrentei uma dificuldade muito grande. Muito grande porque o meu pai tinha 11 filhos. E era muito difícil a vida no sertão da Bahia. Era muita luta mesmo. Até hoje eu brinco. Quando eu vejo muita coisa assim para comer, gostosa, bolo, sorvete, essas coisas, né, Euridice? Aí eu fico pensando: puxa vida, agora eu não posso comer. Agora que eu tenho, não posso comer por causa do diabetes. E quando eu podia comer, eu não tinha para comer. E é assim, irmão. E era aquela luta muito grande do meu pai para criar, para sustentar aqueles 11 filhos. E eu estava no ano de me formar para professora. Isso aconteceu em setembro e eu ia me formar no final de novembro para professora. Eu já tinha 2 irmãs professoras que davam aula em outras cidades e mandava a ajuda para o meu pai poder ajudar na despesa da casa. E ele estava contando, assim, por certo, que eu ia formar, que eu ia para outra cidade, eu ia
como é que é? Ajudar na despesa da casa. E quando eu fui falar com ele que isso não ia acontecer, porque eu tinha um chamado de Deus e que o pastor tinha falado que eu vinha para o Rio ou para Recife. Irmãos, aí o que eu enfrentei dentro da minha casa, entendeu? Porque meu pai não aceitava e ele frequentava a igreja. Ele era crente novo também, que a minha família toda foi para a igreja, mas tudo assim, tudo cru no evangelho. E foi muito difícil. Uma vez ele falou assim: você não vai. Eu te mato, mas você não vai. Entendeu? Eu chorei muito e falei com minha mãe: não adianta, eu vou. Eu vou porque Deus está me chamando, eu vou. Teimosa, né? Mas era aquilo que eu sentia. E uma vez ele pegou o facão e queria me obrigar a dizer que eu não vinha. E foi muito difícil. Meu pai era aquele baiano assim, sabe, temperamental, difícil. Ele chorava por umas coisas, mas por outras era uma coisa terrível. E aquilo para mim, eu morria de medo do meu pai. Eu tinha tanto medo do meu pai, que quando eu era criança, quando ele chegava em casa, eu me escondia debaixo da cama, com medo dele, porque ele prometia assim coisas que você não pode imaginar que ele faria com a gente, entendeu? Se desobedecesse, se isso, se aquilo. E a gente, como criança, né, já viu, desobedecia algumas coisas e minha mãe falava: pode deixar. Quando seu pai chegar, eu conto para ele. Aí, o que a gente fazia? Eu corria para debaixo da cama, porque eu tinha medo de que ele me pegasse. Então, irmãos, foi essa luta assim. No final das contas, o pastor foi lá, conversou com ele, mas ele não se rendeu. Aí ele falou comigo assim: você vai, mas eu não te dou uma agulha. Sabe esses ditados de gente assim? E eu vim sem a agulha do meu pai, mas com a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus. Eu não quero contar aqui a minha experiência aqui no Rio, o meu impacto com a cultura do Rio, com o movimento do Rio. Quando eu cheguei aqui, eu só vou contar essa para os irmãos imaginar a dificuldade que eu tive. E quando eu falo com os irmãos que eu sou tímida e que eu fico nervosa quando eu vou falar, é verdade. É verdade mesmo. Porque eu fui criada assim, muito, sabe, segregada ali dentro de casa, com medo de meu pai, com medo disso, com medo daquilo. Quando eu cheguei no Rio, a primeira coisa que eu pensei: por que tem tanto carro na rua? Gente, eu ficava... Olha, eu lembro que eu peguei o táxi, né, porque me instruíram tudo o que eu devia fazer. Eu vim sozinha da Bahia para cá. Ninguém me acompanhou. Meu pai não se despediu de mim. Minha mãe não se despediu de mim. Entendeu? Eles ficaram deitados. Não fizeram um lanche para mim comer na estrada. Não me deram nada. Entendeu? Mas eu vim. Em nome de Jesus eu vim. E aí, quando cheguei aqui no Rio, fui pegar o táxi, perguntei lá na rodoviária onde pegava. Aí eu ficava dentro do táxi olhando: meu Deus, quanto carro! Será para onde essa gente está indo? Porque eu nunca tinha visto tanto carro. Na minha cidade tinha carro, mas nem sinal de trânsito tinha lá na rua mais movimentada, não tinha. Então foi um impacto muito grande para mim. E foi muito difícil o primeiro ano. Eu pensei que no primeiro ano do IBER eu ia ser devolvida. Entendeu? De tanto que era difícil para mim. Mas eu lutei, orei, e eu pedia muito a Deus para que Ele me amparasse e me ajudasse. E Deus foi fiel. Deus nunca me desamparou. Nos anos todos que eu estive no IBER, Deus sempre providenciou alguém ou alguma igreja para me ajudar. Deus foi fiel. E eu tenho uma gratidão muito grande, porque um dia Deus olhou para aquela menina medrosa, aquela menina cheia de problemas, entendeu, emocionais, aquela menina crua no evangelho, e Deus falou: é você que eu quero, vem cá.
E eu disse: eis-me aqui, Senhor. Não duvide do que Deus pode fazer em sua vida. Não duvide do que Deus pode fazer e quer te usar para que você proclame as grandezas do nosso Deus aqui na terra. Então, irmãos, este é meu testemunho. Eu cresci no Evangelho, ouvindo esta frase: só Jesus Cristo salva, Jesus Cristo é a única esperança. E realmente, irmãos, Jesus Cristo é a única esperança. Porque nós vamos com a vida, com as experiências, quando vai chegando a velhice, nós olhamos para trás, nós olhamos o caminho que nós trilhamos, nós olhamos as dificuldades que nós passamos, nós olhamos também as vitórias que nós tivemos por Jesus Cristo em nossa vida. É por isso que Paulo diz: em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ele nos amou tanto que ele se deixou pregar numa cruz, derramar o seu sangue precioso, por nós que não merecemos, por nós que éramos e somos pecadores. Nós somos ingratos para com Deus, ingratos para com Jesus, o Filho de Deus, porque nós nos calamos, não proclamamos a mensagem de amor, que não é só para mim, não é só para você. Esta mensagem de amor precisa alcançar os perdidos. E para alcançar os perdidos, nós precisamos abrir a nossa boca e proclamar: só Jesus Cristo salva. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Sabe o que Jesus fez? Ele estava lá no céu. O mundo estava perdido. O homem tinha se desligado de Deus, tinha se separado de Deus pelo pecado. Quando o pecado entrou através do primeiro casal, Adão e Eva. E toda a raça humana herdou esse DNA do pecado. E a Bíblia diz assim: todos pecaram, estão destituídos da graça de Deus. E sabe o que Deus planejou lá em cima? Havia uma barreira entre nós e Deus. Havia uma muralha intransponível entre nós e Deus, porque Deus é santo, e a santidade de Deus não combina com o nosso pecado, não combina com a nossa vã maneira de viver, não combina. Então há essa muralha. O pecado não entra no espaço onde Deus está. Então Deus planejou mandar o seu único filho. Isso foi planejado antes da fundação do mundo. Antes do homem existir, Deus já sabia que o homem ia pecar. Deus já sabia que o homem ia se desviar do seu caminho. E o que não Deus fez? Pegou o seu filho, para que esse filho derrubasse esta barreira, derrubasse esta muralha. Mas Jesus não ia usar um dinamite, Jesus não ia usar um trator, Jesus não ia usar o poder atômico para destruir essa muralha, porque essa muralha só seria destruída com o sangue inocente. Só o sangue inocente de Jesus poderia nos lavar do nosso pecado e nos religar a Deus. O sangue de Jesus rasgou o caminho para Deus. O sangue de Jesus rasgou o caminho para Deus, para que nós pudéssemos então agora trilhar este caminho e chegar até Deus.
Não foi à toa que Jesus morreu numa cruz. O sentido vertical da cruz está dizendo, Jesus está ligando o homem a Deus novamente. Então, irmãos, é por isso que Jesus é o caminho. Só Jesus pode dizer isso, eu sou o caminho. Artigo definido masculino, eu sou o caminho. Eu não sou um caminho, algum caminho. Ele é o único caminho, porque ele rasgou as trevas do pecado, iluminando este caminho para Deus. João diz que Jesus é a luz do mundo. É Ele que ilumina o caminho, é Ele que ilumina nossa mente ignorante de pecado, para que nós possamos enxergar que nós precisamos de Jesus, precisamos da salvação. E por isso Jesus é o caminho. Jesus também é a verdade. Irmãos, quando a gente estuda, principalmente filosofia, nós vemos os filósofos, os sábios, os pensadores, eles querem definir e saber o que é a verdade. Quando Pilatos interrogou Jesus, ele perguntou a Jesus o que era a verdade. Mas Jesus já tinha proclamado para os seus discípulos, que estavam apreensivos porque estava chegando o momento de Jesus ser crucificado e morrer na cruz. E Jesus quis confortar os seus discípulos, dizendo a eles, eu sou o caminho, vocês vão seguir este caminho e estarão comigo. Eu sou a verdade. Jesus é a própria verdade encarnada. Jesus é a realidade mais objetiva que nós podemos saber, entender. Jesus, ele se personalizou, ele se fez homem para que nós pudéssemos tocar uma verdade real. E Jesus é mais real ainda, porque Jesus não foi só homem, ele era homem, Deus. Jesus é eterno. E a verdade tem que ser não perecível, não corruptível. Então, por isso, Jesus é a verdade. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele não se corrompe. E ele é a vida. Mas por que Jesus é a vida? O Evangelho diz que Jesus estava no princípio com Deus e todas as coisas foram criadas por Ele, lá em João, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Só a vida poderia dar vida. Jesus estava presente na criação do homem, porque Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Jesus deu a vida a nós. Nós somos pessoas, temos vida, embora física, carnal, mas esta vida nos foi dada por Deus e Jesus estava participando desta vida. Mas não é só esta vida. Jesus nos trouxe a vida eterna. Esta é a verdadeira vida. Esta é a vida que nós devemos ansiar, que nós devemos buscar e que nós devemos nos preocupar com aqueles nossos queridos que ainda não fizeram a sua decisão, que ainda não têm a garantia e a certeza da vida eterna. Então, nós precisamos proclamar que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. E sabe mais por que Jesus é a vida? Porque Ele tem o poder sobre a morte. Porque se Jesus fosse a vida e não tivesse o poder sobre a morte, não
teria muita razão de ser. Mas Jesus tem o poder sobre a morte. Ele disse: Lázaro, levanta-te e vem para fora. Ele estava dizendo: eu sou a vida. A morte, mesmo depois de 4 dias em estado de putrefação, não pôde vencer o Senhor da vida. Ele trouxe Lázaro à vida depois de 4 dias. Ele trouxe a filha de Jairo. Ele trouxe o filho da viúva de Naim. Mas, sobretudo, e louvado seja Deus, Jesus venceu a morte. Jesus venceu a sua própria morte. E por causa que Jesus venceu a morte, nós temos a garantia da nossa ressurreição e da vida eterna com Deus. Aleluia, irmãos. Temos a vida eterna com Deus. Mas não fiquemos satisfeitos, porque nós temos também o compromisso, a responsabilidade, o dever, a missão de proclamar. Vamos falar juntos? Só Jesus Cristo salva. Amém. Amém. E o profeta Isaías diz: tu, anunciador das boas obras, levanta a tua voz e anuncia. E é isso que Deus quer fazer com a Igreja Batista de Porto da Madama, com todos os crentes, porque hoje nós tivemos uma lição grandiosa na parte da manhã, de como anunciar. E agora à noite não foi diferente. Aprendemos, né, Natália? A anunciar as boas novas. Agora, se nós não anunciamos, está faltando alguma coisa em nossas vidas. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Nós estamos encerrando o culto desta noite. Gratos a Deus por esta igreja, por estes irmãos, por todas as vidas que aqui estão se propondo a anunciar. E se você ainda não aceitou Jesus Cristo como Salvador, não se decidiu ainda, tome uma decisão ao lado de Jesus. Não saia sem tomar uma decisão. Dona Edi era uma menina quando aceitou a Jesus. Mas eu também, meus irmãos, quando aceitei a Jesus, era um garoto de 12 anos. E foi a maior decisão que eu já fiz na minha vida. E ela se lembra que quando nós nos casamos, estávamos no seminário, a missionária veio para nos abençoar. Ó, missionária Ana Wallerman. O que ela deu para a gente? Ela deu a geladeira. Naquele tempo, meus irmãos, ninguém nem tinha geladeira. E ela nos deu a geladeira e nós fomos abençoados. Ela me acompanhou até o seminário. Se viva fosse, teria uns 120 anos aí, igual o pastor Ageu falava, né? Viver 120 anos. E é assim, meus irmãos, nós vamos orar. Eu quero convidar o pastor Aldenir para fazer essa oração final, nos abençoando e pedindo a Deus para nos guardar no retorno ao nosso lar. Ah, sim. Não podemos nos esquecer que sábado vai ser uma mobilização total. Mobilização online. Quem puder vir aqui, vem, não tem problema. Amém? Eu sei que vai estar aqui, né? E, meus irmãos, vai ser uma festa aqui. Já tem uma equipe, né?
para fazer o leilão missionário, tem sido bênção, mas se você não puder vir, liga o seu celular, não é? Se você tem alguma coisa a oferecer para o leilão, entra em contato com a Natália, entrega para ela aquilo que você vai estar oferecendo para o leilão, não é? Esse material vai ser colocado aqui no ar para você arrematar. E não significa só um leilão para arrematar comida, mas um leilão para preparar o pão da vida para o Brasil que tem fome. Que Deus nos abençoe. Estejamos orando também pelos embaixadores, pelo acampamento dos embaixadores, que Deus esteja abençoando rica e abundantemente. E no domingo estaremos aqui para cultuar o Senhor novamente. Nós vamos orar e depois teremos, irmã Ana, o pós-lúdio, né? Então, vamos orar. E assim está encerrado o culto. Meus irmãos, vamos colocar de pé. Essa é, na verdade, o último momento desse culto, né? Quando nós vamos falar com Deus, pedir a Ele que nos abençoe durante essa semana, agradecer a Ele pela mensagem que ouvimos pela manhã e agora também à noite, e pedir ao Senhor que esse Senhor que transforma, possa transformar o coração daqueles que estão conosco nesse culto, nessa noite, se porventura ele ainda não faz parte da sua casa, da sua família, do seu plano salvador. Curva a sua cabeça agora em oração e ponha aí o seu lar. Nosso Deus e Pai, te rendemos graça, ó Deus, neste domingo, como igreja do Senhor que somos. Aqui não é outro lugar senão a casa do Senhor. E nós te louvamos por tudo que ouvimos neste dia, Pai bendito, pela palavra tão simples da manhã, quando, ó Deus, nos orienta a viver de uma forma diferente, a saber que o Teu Espírito transforma e confiar no poder do Teu Espírito. Muito obrigado, ó Deus, porque nós acolhemos a palavra da manhã. E também nesta noite, quando ouvimos mais uma vez o Teu poder transformador através da vida da Tua serva, irmã Edi. Ó Deus, continue conosco, vivificando-nos, ó Deus, a cada instante, fortalecendo-nos, Senhor, a cada instante, dando-nos, ó Deus, toda a orientação para que possamos prosseguir diante, ó Deus, da Tua presença com toda a sabedoria, porque o poder é do Senhor. É o Senhor quem nos capacita, é o Senhor quem nos orienta, é o Senhor quem nos conduz, é o Senhor quem nos dirige, e por certo é o Senhor quem nos abençoa. E continue, ó Deus, abençoando a Igreja Batista em Porto da Madama, este mês tão desafiador para a nossa vida, que é o mês de missões, onde o Teu nome deve ser exaltado e glorificado sobre a vida de cada um dos Teus filhos. Rogamos por aqueles que porventura estão conosco, que ainda não conhecem, ó Deus, Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, mas que nesta noite eles possam levar no coração toda a mensagem que aqui foi transmitida. Ó Deus, rogamos-te também pelos irmãos amados que porventura, ó Deus, estão passando por dificuldades e lutas, pela enfermidade, ó Deus, que recai sobre a nossa vida. Pedimos pelo filho do Hildo, que o Senhor o visite, ó Deus, que o Senhor o conforte, que o Senhor o fortaleça, que o Senhor o ajude. Rogamos pela vida da irmã Terezinha, a vida do Hildo, para que eles possam, ó Deus, entender e confiar nas Tuas promessas. Ó Deus, nós também te pedimos nessa hora pelo pai da Aline. Rogamos pela vida do José Roberto, ó Deus, pelo JR, amigo nosso, e aonde, ó Deus, o casal está vindo para contribuir e glorificar o Teu nome neste lugar. Mais uma vez, abençoe o casal e abençoe a família, para que eles possam confiar na Tua palavra, na Tua promessa, nas Tuas bênçãos e nas Tuas dádivas também para cada um de nós. Leva-nos, ó Deus, debaixo das Tuas mãos santas. Dá-nos o restante de noite feliz na Tua presença,
que ao conciliarmos, ó Deus, o sono nesta noite, nós possamos refletir: vale a pena servir ao Senhor, vale a pena confiar que Tu és o único Salvador, ó Deus. Faça isso em nós e por nós, que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces, ricas e benditas consolações do Santo Espírito recaia sobre a nossa igreja, Senhor, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre aqueles que nós amamos, ó Deus, e sobre todo o Teu povo espalhado na face da terra. É o que nós pedimos por Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor.